televisão tem uma coisa muito interessante, porque ela é, ao mesmo tempo, o meio, né? o equipamento e a forma de expressão, né? A palavra significa as três coisas, né, ao mesmo tempo. E é muito interessante que, durante muito tempo e frequentemente, a televisão ela é vista só como uma das três coisas, né? Em geral, o meio ou o equipamento, né? A televisão como forma de expressão, né? Quer dizer, a ideia de se fazer televisão é uma coisa que ainda é muito estranha a muita gente, ainda soa estranho, né? Uma vez, lá no Instituto de Estudos de Televisão, que eu dirijo, a gente recebeu um e-mail que tinha uma linha só e que era muito enigmático. O e-mail dizia o seguinte: existe alguma coisa em televisão para ser estudada? Então, é muito interessante isso. Quer dizer, quando você se refere à televisão, você está se referindo ou ao aparelho televisão, vou comprar uma televisão, né? Ou ao meio televisão, isso passa na televisão. Mas o fazer televisão é uma coisa relativamente insuspeitada, né? E é muito legal que a palavra queira dizer essas três coisas ao mesmo tempo. O essencial é que a televisão, ao contrário do que muita gente imaginava, não é uma coisa efêmera, né? A televisão ela tem essa capacidade, né, de transportar outras coisas, de transportar conteúdo que não é necessariamente feito originariamente para a televisão. Então, você vê um filme através da televisão, você assiste um jogo de futebol através da televisão, você vê um pronunciamento de um político através da televisão. Então, a televisão, ela, por um lado, ela tem essa questão de ser um meio de transportar, né, conteúdos que não são necessariamente feitos para ela. Mas há um específico televisivo que, na minha visão, ainda em grande medida está para ser descoberto, está para ser inventado, né? Que é o que eu chamei de fazer televisão, né? É o conteúdo que é especificamente feito para a televisão, que é pensar. É interessante que isso era mais... Isso não é uma visão nostálgica, não, mas é uma constatação. Isso era mais frequente, era mais possível antes do videotape, né? Então, não tem dúvida que de 62, 63 para cá, né, o videotape aproximou muito a sintaxe da televisão, da sintaxe do cinema. A televisão passou a ser um meio também de transporte de várias outras coisas. Até o videotape era, evidentemente, um meio de transporte de filmes, assim. Mas há uma televisão que se criava, né, antes do videotape, que havia um específico televisivo ali muito forte. Se a gente observa hoje alguns dos grandes programas da televisão brasileira, para não ir mais longe, dos anos 50, iniciozinho dos anos 60, a gente vai ver nomes como Fernando Barbosa Lima, como Jaci Campos, como Carlos Alberto Loeffler, que eram criadores extraordinários de televisão. Há um momento em que isso fica um pouco mais acomodado. Então, esse é o momento de se pensar tudo que poderia estar sendo feito para a televisão e que não está. Para que a televisão serve? Essa é uma questão que nós todos nos fazemos. Para que cada coisa que a gente faz serve, né? A televisão ela serve para entreter, ela serve para informar, mas ela é, sobretudo, um meio de expressão incrivelmente nobre, né? E que ainda tem um espaço magnífico a ser explorado. Uma coisa muito interessante é o seguinte: se você compara a televisão com o cinema, por exemplo, a televisão hoje está no momento em que o cinema estava mais ou menos em 1955, em termos cronológicos, né? 60 e poucos anos, tal. Em 1955, o cinema já tinha inventado, reinventado, rediscutido a sua linguagem, assim, inúmeras vezes. O cinema já tinha criado literalmente centenas de teorias, que ainda hoje são as teorias hegemônicas sobre o cinema. E a televisão, que tem a mesma idade que o cinema tinha
mais ou menos em 1955, ela, ao contrário, ela é frequentemente um bebê, um recém-nascido, né, que ainda está aprendendo a falar, ainda está aprendendo os fonemas, sabe muito pouco sobre a sintaxe, né? Isso, por um lado, é assustador, mas, por um outro lado, é admirável, né? A gente vê o caminho que a televisão tem a percorrer. Então, a televisão ela serve para todas essas coisas que eu falei, entreter, informar, mas, sobretudo, o principal a que a televisão serve ainda não foi descoberto, ainda não foi inventado. É aquele negócio que a velha frase, a profissão que você terá, né, ela ainda não foi inventada por um garoto que entra na faculdade, né? Quer dizer, algumas das questões essenciais da televisão, elas só vão estar aparecendo nos próximos anos. Se a TV não interativa está com os dias contados ou não, é uma questão muito vasta. Eu tenho escrito muito sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso. Isso depende de que tipo de interatividade nós estamos falando. Por um lado, interatividade é escolha. Eu diria a interatividade como uma forma de você interferir sobre o conteúdo é uma utopia que nunca se realizou e nunca se realizará, né? A interatividade como uma forma de escolha, sim, necessariamente. Então, cada vez o espectador pensa mais no que vai ver, pensa menos no que vai ver, mas ele tem mais opções de coisas a ver, ele tem mais possibilidades de escolha. É muito interessante, mesmo que aquela utopia do espectador interagir com a televisão, modificando, interferindo o seu conteúdo. Por que isso nunca aconteceu? Isso nunca aconteceu pela mesma razão pela qual o 3D em cinema e mesmo em televisão faz sucesso, mas está com dias contados, né? Quanto menos você interfere, quanto menos você é obrigado a ter extensões, melhor. Então, você não utiliza a ferramenta interativa. A ferramenta interativa, ela é interessante, ela é um gimmick. Há uma geração que passou pelo momento não interativo e atinge o momento interativo. Mas os nativos digitais, não. Os nativos digitais, eles nasceram num mundo interativo. Então, isso não é mais um gimmick, isso não é mais novidade. Então, a narrativa, né, o conteúdo narrativo, isso não há possibilidade disso ser substituído por qualquer outra coisa, né? Você não quer interferir, né? Agora, você quer escolher. Enquanto nós estamos falando aqui, né, estão surgindo mais 3 ou 4 formas de você distribuir conteúdo, de você distribuir sinais. Você vê, nesse momento em que nós estamos falando aí, a profusão de operadoras no Brasil, por exemplo, é uma coisa espantosa. Nos últimos 12 meses, talvez, surgiram pelo menos 3 ou 4 grandes operadoras de televisão. Há uma classe que ascende, uma classe que passa a ter televisão por assinatura, mas, sobretudo, a escolha, né? Você entra na internet, você se relaciona interativamente com a internet pela escolha, né? Isso é uma coisa da qual não se pode abrir mão, gera situações absolutamente extraordinárias, né? A síndrome da cauda longa demonstra isso. Há muito pouco tempo a gente não poderia imaginar que a gente pudesse consumir produtos de nicho, quer dizer, somos nós e a nossa tribo, hoje não, hoje qualquer coisa que é produzida, ela pode ser alcançada, ela pode ser acessada e a gente tem escolha. Nesse sentido, a interatividade é uma coisa extraordinária, é uma coisa perene. No que diz respeito à narrativa, a utilização de ferramentas interativas para você narrar
uma obra de ficção, por exemplo, eu não acredito. A programação segmentada, ela não vai plenamente substituir a programação genérica, da mesma forma como o que é genérico não desaparece. Mas a programação segmentada, ela se parece mais com a sociedade. A sociedade é segmentada, né? Nós que estamos aqui dentro desse estúdio, nós podemos ter mais ou menos a mesma faixa social, econômica, cultural, tal, mas lá atrás, quando nós não tivermos mais nesse estúdio, cada um de nós vai estar consumindo um produto cultural diferente, né? A ideia de um consumo massivo sempre foi absurda, mas nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta de um monte de coisas que são absurdas, né? Porque nós nos acostumamos a ela. Então, nós vamos sair à rua hoje à tarde e nós vamos ver criancinhas pedindo esmolas na calçada, dormindo no meio de ratos, e nós não vamos nos espantar muito com isso, porque nós vemos isso todo dia, nós nos acostumamos a isso. Mas a gente devia se espantar com isso. Quando a gente vê que um programa de televisão é visto ao mesmo tempo por 75% dos brasileiros, 80% dos brasileiros, é mais ou menos a mesma coisa. Isso é uma esquizofrenia. Esquizofrenia não é possível, não é natural, né, que brasileiros de todas as faixas etárias, de todas as faixas sociais, morando em cada um num lugar, estejam querendo consumir o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Mas a televisão aberta, ela se firmou dessa maneira, até porque não havia condições tecnológicas para que não fosse assim. Então, a televisão, ela nasce como um meio massivo e ela permanece um meio massivo até a revolução dos mecanismos de distribuição de sinais, que começa no início dos anos 80 e no Brasil, 91 para 92. Isso é cada vez mais parecido com a sociedade. Ao mesmo tempo, é um negócio interessante que há poucos anos foi feito. Eu li uma pesquisa feita pelo The Guardian, no Reino Unido, e uma parte significativa, uma parte imensa dos garotos, que, se não me engano, é de 12, eu não me lembro bem, mas de 12 a 17 anos, simplesmente não sabia o que era televisão. Não sabia o que era televisão, porque, claro, tinham migrado para outros meios. Tal. A revolução nos mecanismos de distribuição de sinais, ela implica um pouco mais tarde na revolução das telas, né? Na disputa das telas que hoje existe. Você tem que ter uma tela, não há como você não ter uma tela diante de você. Pode ser a televisão, pode ser o computador, pode ser o tablet, pode ser o telefone. E cada vez mais, evidentemente, o conteúdo, a demanda de conteúdo é uma demanda mais pessoal, é uma demanda mais de nicho. Graças a Deus isso acontece. Há quanto tempo mais a gente podia viver na ilusão de que 75%, 80% da população brasileira querem ver. Não, brasileira, eu não estou falando do Brasil, podia falar em qualquer outro lugar do mundo, quer ver o mesmo produto cultural ao mesmo tempo. Não é assim. Então, cada um... Ao mesmo tempo, o segmento, a fidelização, ela se torna menos importante, né, do que a necessidade do usuário, né, o desejo do usuário de estar consumindo segmentos diferentes, né? Então, há um instante em que você está querendo ver esporte, há um usuário que está querendo ver programação infantil, há um usuário que está querendo ver uma... Então, a ideia de você ter uma televisão massiva, genérica, dominante,
essa ideia já morreu. Mas isso a gente vê hoje, vê nos números hoje, né? Os mesmos programas que faziam 70 pontos, 75 pontos, hoje fazem 20 e poucos pontos na televisão aberta. E eu acho que esse é um patamar razoável. Eu acho que há um momento em que cada um de nós quer ser parte da massa, quer ser parte da multidão, mas, na maior parte das vezes, a gente quer estar no nosso nicho, a gente quer estar na nossa tribo, a gente quer consumir um tipo de produto. Você observa, hoje, nesse momento, no Brasil, a televisão fechada, ela tem alguma coisa em torno de 75%, a televisão aberta tem alguma coisa em torno de 75% de audiência contra 25%, 30% de televisão fechada. Nos Estados Unidos, essa proporção já se inverteu, né? Quer dizer, você tem mais de 60% de audiência da televisão fechada contra menos de 40% da televisão aberta. É o que vai acontecer, né? 3 ou 4 grandes redes vão manter uma programação genérica disputando alguma coisa em torno de 30%, 40% da audiência, enquanto que uma infinidade de redes fechadas, segmentadas, elas vão estar trafegando os outros 60%. A TV On Demand, ela vai modificar a ideia que nós fazemos hoje de grade. Isso não há a menor dúvida. Isso, coincidentemente, está contido num livro que escrevi ainda em 1990 ou 91, entendeu? Por quê? O seu objetivo, o nosso objetivo, você pega qualquer espectador de cinema, você pega qualquer espectador, você pega o grande sucesso do momento, né? Você vai, Hugo, do Scorsese, está fazendo sucesso. Vai numa sala de cinema e pergunta quem é a distribuidora do filme. De 100 espectadores, 100 não vão saber qual é a distribuidora do filme. O importante não é a distribuidora do filme, o importante é o filme. O conteúdo, ele é hegemônico sobre o contexto em que ele está. Isso não acontece antes na televisão aberta, porque, e até uma boa razão, porque a construção da televisão se dá pela construção da disposição, vamos dizer assim, do conteúdo, né? Perfeito. Mas há um momento em que isso não é mais possível, né? Há um momento em que isso simplesmente não é mais possível. Há um momento em que é bastante possível o espectador ir buscar aquele conteúdo. Você quer ver um documentário sobre as baleias? Muito bem. Hoje basta você entrar na internet e você vai encontrar quantos documentários sobre as baleias você quiser. Agora, se esse documentário foi produzido pela Globo, pelo SBT, pela BBC, pela TF1, você não tem a menor ideia. O espectador não tem a menor ideia disso, entendeu? Quando ele vai atrás de conteúdo. Então, é claro que a televisão on demand, ela altera a noção de grade. E essa ideia de fidelização, essa coisa do espectador ligar a televisão no horário de acesso e permanecer ali até o momento de dormir, isso aí cede lugar, não tem dúvida alguma, a uma busca pelo conteúdo. Mas é completamente importante também a gente celebrar que a mobilidade e a portabilidade já altera completamente a ideia que a gente pode fazer. Nós não vamos acreditar, daqui a uns anos, nós não vamos acreditar que houve um momento em que você tinha que esperar chegar em casa para você ver televisão, né? Porque a televisão, o lugar da televisão
era a nossa sala, era o nosso quarto. Então, daí a ideia de horário nobre, né? que é definido pelo momento, o intervalo de tempo entre você chega em casa e você vai dormir. Nós não vamos acreditar nisso, como nós não nos lembramos hoje que houve um momento em que os rádios eram umas coisas bonitas, uns móveis de madeira envernizada bonito, que ficava lá na sala. A gente mal se lembra que quando a gente queria telefonar para alguém, a gente tinha que sair procurando um orelhão, então pedir para alguém para você entrar dentro do bar e telefonar. Mas isso foi ontem. Então, tudo que era fixo, tornou-se móvel e tornou-se portátil. A televisão está nesse processo de mudança agora. Então, o horário nobre não é mais de 7 às 11. O horário nobre pode ser às 6 da manhã, que é a hora que você está indo para o trabalho. O horário nobre pode ser meio-dia, que é a hora que você está almoçando. Isso muda muito, já muda antes da TV On Demand, o conceito de grade, porque a programação que você constrói para as 6 horas da manhã é muito diferente se você está às 6 horas da manhã sentado em casa vendo televisão fixa ou se você está no ônibus, no carro, no trem, assistindo televisão. Então, o conceito de grades, ele é completamente, ele está sendo completamente mudado. Por um lado, pela televisão on demand. Por outro lado, isso é mais importante ainda, a meu ver, pelo atributo de portabilidade e de mobilidade. Bom, a lógica do break comercial, né, a lógica do financiamento da televisão através do break comercial é uma lógica em transformação. A gente volta a fita um pouquinho e a gente vamos ficar só na televisão brasileira, porque ela reproduz um modelo que começa em 36 na Grã-Bretanha e começa em 41 nos Estados Unidos. Mas reproduz mais o modelo de 41 dos Estados Unidos, porque a televisão brasileira ela nasce comercial, ao contrário da televisão europeia, que nasce pública. Vamos ver esse modelo, como acontece. No início dos anos 50 e até os anos 60, os programas eram intimamente ligados ao patrocinador. Os programas levavam o nome do patrocinador, né? Repórter Esso, Telejornal Pirelli, Teatrinho Troll, Grande Teatro Imperatriz das Sedas, Espetáculos Tonelux, Gincana Estrela. O programa levava o nome do patrocinador. Frequentemente, o programa não era sequer feito na emissora, era feito na agência. Por incrível que pareça, o Repórter Esso, que era o noticiário mais importante, no final dos anos 50, anos 60, ele não era feito na emissora, ele era feito na agência. Quer dizer, uma coisa completamente impensável isso. Vamos ver como é que essa coisa evolui. Há um momento em que não há mais como o patrocinador bancar a realização do programa, de tal maneira que o nome do programa é linkado ao nome do patrocinador. É nesse momento que se cria o interprograma, né? Então, o programa termina, então o patrocinador passa a ser pulverizado, então você está financiando a construção desse conteúdo através do interprograma. Termina um programa, então você tem 3, 4, 5, 10, 12 minutos de comerciais e começa o próximo programa. É uma situação que é possível enquanto você tem 2, 3 competidores. A partir do momento em que você tem muito mais do que isso já se torna bem mais difícil, porque o espectador já tem menos paciência para esperar o interprograma. O programa acabou, você entrou no comercial, você buscou outro. Cria-se, então, um negócio que, para muita gente, pode parecer que a televisão nasceu com isso, mas é uma criação relativamente recente, considerando-se a idade da televisão, que é uma coisa do final dos anos 70, que é o break comercial. Então, o conteúdo é interrompido. O que é uma coisa anacrônica. Se a gente pensa, mas você interrompe o conteúdo? Você interrompe um filme no meio?
né? Você interrompe um teleteatro no meio? Sim, cria-se o break comercial. Mas essa é uma coisa que nasce como uma exigência, né, das emissoras, uma vez que já não é mais possível você prender a atenção do espectador no interprograma, né? Então, você corta o conteúdo. Mas há um momento em que a extensão do break comercial é objeto de estudos desde o final dos anos 70 até hoje. Você está permanentemente... Quanto tempo... Isso, como você sabe, muda a cada momento. Quanto tempo o espectador é capaz de suportar o break comercial? E você, claro, você cria, em qualquer tipo de produto, né, você cria uma expectativa para o início do próximo break. Você constrói uma novela dizendo: eu vou te dizer agora que é o teu verdadeiro pai. Maravilha, break comercial, aí você tem 2 minutos, 3 minutos, né? O espectador tolera um determinado momento para que você comece a dizer quem é o seu verdadeiro pai, né? No próximo bloco você vai ver os escândalos da Previdência Social. De novo, o espectador aguenta 2, 3 minutos para ver os escândalos. Você termina um break criando a expectativa para o próximo. Mas há um momento em que isso também já não é suportado, né? A profusão, depois da revolução dos mecanismos de distribuição, você já não tem 3, 4 concorrentes, você não tem 7, contando a televisão pública, né? Você não tem 7, você tem 100, 200, 300, 350 canais, 500 channels and nothing to see. É o que você tem. Então, a forma de comercialização migra para dentro do conteúdo, né? O merchandising ganha em importância. Nas plataformas digitais, a primeira coisa que se pensa, nós estávamos falando antes sobre ferramentas interativas, a primeira coisa que se pensa na ferramenta interativa não é a construção do conteúdo, é a construção dos modelos de comercialização, né? Então, essa é uma... Então, eu estou dizendo tudo isso para chegar à pergunta que você faz, tá? Cada forma de distribuição de conteúdo cria a sua própria lógica de comercialização. Evidentemente que na TV on demand você não pode imaginar que a lógica de comercialização seja a mesma do que era na TV aberta, que já nem é mais, que está em transformação. Para não me estender muito, e eu já me estendi, a gente observa que a lógica de comercialização das grandes empresas da era digital não são sequer percebidas por nós. Google é uma das maiores empresas do mundo, mas de onde vem esse dinheiro todo? O Facebook é uma das maiores empresas do mundo, mas você não vê nenhum comercial dentro do Facebook, né? Você não vê nenhum banner. Quando começa a era da internet, das plataformas digitais, é muito interessante que a comercialização reproduz os modelos de comercialização das revistas, né? Vende-se revistas, jornais, a venda de espaço. Então, você vende o banner e tal. Hoje não há mais banner, né? Então, hoje você não vê o anúncio no Facebook, você não vê o anúncio no Google, não tem lá, compre nas Casas Bahia, não tem isso. Então, a lógica da comercialização, ela acompanha, portanto, o desenvolvimento do meio. É exatamente o que acontece no caso da TV on demand. A televisão aberta, ela necessariamente é refém de qualquer instituto de pesquisa. Isso não é só no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo, porque essa é a lógica de comercialização da televisão aberta. Há um minuto a gente estava conversando sobre isso. Quer dizer, a lógica de comercialização da televisão aberta é precisamente essa. Você está entregando a programação
teoricamente, de graça ao espectador, e você está entregando o espectador a quem está pagando por essa programação. Essa é a lógica. Então, você vai estar pagando por essa programação se você estiver recebendo o espectador para assistir os comerciais, essa coisa. Não há como fugir a isso. Isso é óbvio, isso não é nocivo, isso é saudável. A gente tem que entender também a lógica de financiamento de todos os modelos de televisão, né? Há um minuto a gente estava falando sobre isso. Então, a televisão que nasce no Reino Unido em 1936, ela tem lógica diferente de sustentação. E criam-se modelos muito bons. O modelo que se criou no Reino Unido, que persiste até hoje, da televisão da programação ser financiada compulsoriamente pelo espectador, isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa que rende 44 bilhões de dólares anualmente para a BBC, e faz da BBC uma das redes abertas, um dos complexos de mídia mais importantes, mais respeitados do mundo. A lógica toda que persiste na Europa até os anos 80, até o início das privatizações, é precisamente essa. Quer dizer, a televisão, a gente vai bater no assunto que eu não acho que seja o assunto que a gente esteja discutindo nesse momento, mas a diferença entre a televisão estatal e a televisão pública. Mas eu estou ficando só na televisão pública, não estou falando da televisão estatal. Essa do público está pagando diretamente pela programação, de uma forma compulsória, muitas vezes, como no caso da PBS americana, através de doações, por iniciativa própria e tal. Mas a lógica da televisão comercial não é essa. A televisão que se instala em 41 dos Estados Unidos, a lógica é outra. Você entrega a programação de graça ao público e quem está pagando por essa programação é o patrocinador, mas de volta ele recebe o público. Então, quanto mais público você entregar, mais você vai poder receber, isso não tem dúvida. Então, é refém dos institutos, a televisão aberta é refém dos institutos de pesquisa? Sem dúvida alguma é. Agora, isso é nocivo? Não, isso não é nocivo. É assim que essa banda toca. Se eu acho que existe alguma dicotomia entre qualidade e audiência, não. Muito pelo contrário. É impressionante como a gente andando dentro da televisão, a gente percebe o público é muito mais inteligente do que os executivos, não vou generalizar, do que muitos executivos de televisão imaginam. Se a qualidade... Quanto pior fosse a televisão, maior fosse a sua audiência, a líder de audiência no Brasil não seria a Globo, seria a CNT, seria a Rede TV. Não é assim. O público percebe a qualidade. Uma coisa é a qualidade, a outra é a programação popular. Esse é um raciocínio pequeno burguês odioso, né? Quer dizer, uma coisa é tão melhor quanto menos popular seja. Quer dizer, se a gente vai raciocinar dessa forma, então a gente não sai do lugar. Isso é rejeito, isso não existe, isso é um mito pequeno burguês, absurdo, detestável. Não é. Então, uma televisão popular de qualidade, essa qualidade é percebida pelo público. É interessante que na produção, interessante, eu acabo comparando um pouco o cinema, mas a gente percebe que no momento em que o cinema se livra das amarras dos grandes estúdios, o cinema deixa de ser produzido por 5 ou 6 grandes estúdios e se torna independente, os estúdios ficam mais voltados para a distribuição, o cinema melhora bastante, né? São mais cabeças. Hoje, nós estamos, eu não quero datar
esse depoimento, evidentemente, mas no outro dia eu estava assistindo Shame, desse Steve McQueen, e isso me passou pela cabeça. Eu digo, mas como é que um filme com essa sofisticação, né, com essa forma narrativa completamente cifrada, como é que isso está em centenas de salas? Mas é assim, o cinema atinge essa coisa. Em televisão, eu desconheço programas. Não é que eu desconheço, até poucos, muito ruins, que tenham grandes audiências. Eu vejo programas muito populares com grandes audiências, mas o público, ele é... Eu tive experiências pessoais sobre isso. Eu fiz um programa de televisão uma época que era um programa muito popular, tinha grande audiência. Nas primeiras semanas do programa, eu fui criticado de forma pesada, tinha artigos pesados em jornal. Depois o programa começou a ganhar prêmios em toda a parte do mundo, as pessoas mudaram um pouquinho de opinião. Era um programa popular, era um programa que era feito por um grande público, modéstia à parte, não por minha causa, mas por causa da equipe que trabalhava comigo, era um programa inteligente. Então, não existe essa dicotomia entre qualidade e audiência. Pelo contrário, eu repito, se qualidade fosse oposta à audiência, a Globo estaria em último lugar. A busca por uma grande audiência faz apenas com que você, no caso da televisão aberta, você tenha que se referir ao mínimo denominador comum. É só isso, mas não, de forma alguma, eu nunca vi impedir a criação artística. Evidentemente, cada coisa tem o seu lugar. Isso tem que ser completamente entendido, né? Se você está fazendo um produto para a televisão, tá, e a lógica da televisão aberta, a única coisa que sustenta a televisão aberta é você fazer a televisão de tal maneira que você entregue o público para o patrocinador, então você tem que entender isso. Você não tem que fazer um produto pior de jeito nenhum, mas você tem que fazer, no caso da televisão aberta massiva, um produto que seja assimilado para as pessoas. A gente tem que entender isso. O produtor de conteúdo, ele não é um ser extraterrestre, ele não é Deus. Qualquer tipo de produtor, de qualquer coisa... Pega a indústria automobilística. Genial. Cada setor produz as suas peças. Há um setor que produz motor, outro vidro, o setor produz pneu, né? Aí você chega e diz, olha, eu tenho um pneu aí sensacional que eu desenvolvi. Pô, o pneu é fantástico, é realmente um negócio incrível, uma borracha que eu inventei. Agora tem probleminha, só tem probleminha. Esse pneu não entra em nenhum carro. Você não pode produzir pneu se você não está pensando no carro. Você não é tão genial assim, você não é tão Deus assim, né, que aí a indústria automobilística tem que mudar para se adaptar ao teu pneu. Não, você produz... Isso é assim, a vida é assim, tudo é assim. E é bom que seja, isso não é ruim. Então, você produz para a televisão. Então, você, no caso da televisão aberta, no caso da televisão fechada, é outra coisa. Não adianta você chegar vai no Sexy Hot e diz, olha, eu tive uma ideia sensacional para vocês. Agora, só tem problema, não tem mulher nua, não tem transa, mas então não é para o Sex Hot, né? Então, você não pode, a tua ideia é genial, mas não é para o Sex Hot. Você produzir um programa para a ESPN que não tem esportes, também não é. Então, você produzir um programa para a televisão aberta que não seja... que não possa cair no agrado de um grande público, é anacrônico. Agora, quem disser que você não pode criar
formatos com qualidade, criar modelos, criar conteúdo com qualidade para a televisão aberta, tá fazendo uma afirmação completamente leviana. Os limites entre regulação pública e censura, eles são muito, muito, muito tênues. É uma questão muito complicada. Eu tenho discutido muito isso. Eu era do Conselho Superior de Cinema na época em que a Ancinav estava sendo discutida. Então, ao longo de 2 anos, talvez um pouco mais, a gente teve debates acalorados, né? A gente, no âmbito do Conselho Superior de Cinema, em torno da criação da Ancinav. E eu acho que a regulação de qualquer setor é necessária, mas a concentração de poder em torno de, seja lá uma agência, um ministério, uma pessoa, isso não é bom, isso é danoso. A partir do momento em que a regulação ela pode se tornar uma coisa, a regulação pode se tornar pessoal, leviana, então isso é a diferença entre Estado e governo, né? É necessário o Estado, agora tem que haver muito cuidado com o governo. Eu temo muito, mesmo pelas duas coisas. Primeiro, pela falta absoluta de regulamentação, que é necessário que o setor audiovisual esteja sob uma regulamentação, que exista uma legislação, como está começando a existir agora, uma legislação boa, prudente para o setor, mas a concentração de poderes sobre uma entidade qualquer, seja ela uma agência, um ministério, tá? Não é bom, claro. Vamos nos extremos. O setor audiovisual, ele pode ser completamente desregulamentado? Resposta, não. Aconteceu agora com a lei que foi promulgada no final do ano passado. Todo o setor de TV por assinatura, por exemplo, se colocava como um setor de serviço, né? Quando não é um setor de serviço, né? É um setor de produção audiovisual, né? Então, foi necessário mesmo uma legislação para que isso ficasse claro. E é interessante que isso reverte em favor das próprias redes de TV para assinatura. Daqui a 1 ano, 2 anos, todo mundo vai perceber isso, né? Então, é necessário a existência dessa legislação. Agora, não é necessário, é danoso a concentração de poder em cima de alguma entidade. Onde começa um, onde acaba outro, seria completamente absurdo eu tentar traçar uma linha divisória. O que falta na televisão de hoje é criatividade e coragem, não tem a menor dúvida. Criatividade e coragem. A televisão, como vários outros setores da atividade, ela se tornou refém, não da audiência, como nós estávamos conversando antes, mas se tornou refém da acomodação. Não é só a televisão, mas o sujeito entra numa televisão e tem um bom emprego, ganha direitinho e tal. Vai ser criativo para quê? Vai ousar para quê? Não é? A gente observa. Uma vez eu vi um programa chamado, eu fiz um programa chamado, tem anos isso, A Geração Bem Comportada. E eu confrontava, mas era uma coisa que dizia respeito ao uso de drogas, ao uso de não sei o quê. Uma geração mais nova com uma geração, a geração dos pais, né? Os pais eram
menos bem comportados, eram mais ousados no que dizia respeito a drogas e outras coisas. Eu acho que nós vivemos na televisão um momento de muito pouca criatividade, muito pouca, mas incrivelmente pouca criatividade e uma inacreditável falta de coragem. Eu acho... a gente... Eu estou me deparando com isso em duas produções que eu estou fazendo agora. Ontem à noite, eu estava sentado conversando sobre isso com um amigo meu, que é diretor de jornalismo na emissora. Se dentro das emissoras de televisão, se dentro das produtoras que produzem para as emissoras de televisão, houvesse mais ousadia, não é? Mais criatividade, a televisão estaria muito melhor. Enfim, respondendo em 2 segundos a tua pergunta, o que falta na televisão? Criatividade e coragem, ponto. Eu odeio ver a televisão pasteurizada. Eu odeio, porque eu pessoalmente, como a gente falou no início da nossa conversa, eu respeito muito a televisão, eu levo a televisão a sério. O meio televisão é um meio extraordinário, né? As possibilidades criativas, inovativas da televisão são extraordinárias. Quando a gente vê isso tudo sendo utilizado para a criação de produtos pasteurizados, de formatos, coisas. A televisão, a televisão aberta, ela desenvolveu o hábito de tratar o telespectador como débil mental. E há exceções, há boas exceções a isso. E é interessante, porque isso não acontece só quando o conteúdo... Vamos supor, você está num determinado programa, um determinado telejornal. Isso acontece só quando você está rodando a matéria. Isso acontece no momento em que o apresentador se dirige a você. Isso é completamente claro. Isso, se você sai da televisão, no meio da rua, uma pessoa se dirige a você desrespeitosamente, não interessa nem o que ele vai dizer a seguir, né? Se alguém chama você, cara, vem cá. Cara, vem cá, como? Aí não interessa o que ele vai dizer a partir daí. O cara já está sendo desrespeitoso com você, né? Ele já está te tratando como ninguém. Tá? A televisão faz muito isso. A televisão, ela não só aberta e fechada. Ela parte do pressuposto que o telespectador é débil mental. Por quê? Porque débil mental é quem está partindo desse pressuposto. Ele acredita que é necessário você tratar o espectador como débil mental para que ele se iguale a você, que também é débil mental. Havia o Fausto Wolff, que morreu há anos, mas o Fausto Wolff, no início da carreira dele, ele foi crítico de televisão do Jornal do Brasil. Na época, o Jornal do Brasil era um grande jornal, e uma vez ele escreveu, isso aí eu era criança, ele escreveu uma coisa que eu me lembro até hoje. Ele disse, olha, o adulto trata a criança, chega para uma criança e diz, bilu, bilu, bilu. E a criança olha e diz, porra, coitado desse cara, é débil mental, então eu não vou desagradá-lo, eu vou fazer isso. Aí a criança fala, bilu, bilu, bilu também. E aí vira uma débil mental. A televisão, não, eu falo genericamente, evidente. Isso acontece em tudo. Acontece nos exemplos que eu dei agora, do jornal. Às vezes eu não assisto novela, não, mas às vezes eu zapeio e está lá. E sempre, quase sempre, eu tenho a sensação que eu estou vendo uma paródia, né? Assim, durante os primeiros
2 minutos, eu acho que é uma paródia. Depois eu percebo que é sério. Então, por que que a dramaturgia, né, tem que ser tão... Porque naquele momento, sim, naquele momento, alguém está acreditando que o mínimo denominador comum é você tratar todo mundo como débil mental. Você reitera as coisas, você diz, estou vendo aquele colar branco. Então, pô, mas você já está vendo. É ruim. Esse hábito de tratar o telespectador como débil mental, ele não vem desde o nascimento da televisão. Esse é um hábito que acho, mais ou menos, se formou ali pelos anos 80, e hoje eu vejo ele declinando. Em grande parte da TV por assinatura. Por exemplo, os canais de esporte. Observa todos os canais de esporte, eles não tratam o telespectador como débil mental. Isso é uma coisa interessante. Qualquer canal, Sport TV, ESPN, já tratam mais horizontalmente, né? O fazer televisão gera muito isso nas pessoas também. Eu estou emendando uma coisa na outra, mas quando você está falando para um público massivo, e aquilo vai ser comentado no dia seguinte, você é Deus. Você é Deus. Então, você olha para baixo, né? E, pô, eu estou fazendo televisão, e esses caras são os caras que vão me seguir. Nos canais de esportes não acontece, você está falando mais horizontalmente em vários outros canais. Então, eu vejo que essa tendência de ser desrespeitosa com o espectador, ela está em declínio. Você observa muito isso em telejornais também. É interessante que, às vezes, a matéria em si, ela está até uma matéria correta, bem feita e tal, mas o cara já está te introduzindo ela, dizendo, olha, meu, você é um idiota, você fica aí no teu canto e eu vou agora te dizer quais são as verdades, eu vou... Isso não, isso... Mas eu acho que isso está em declínio, a boa notícia é essa. Não há uma televisão dos meus sonhos. Não há uma televisão dos meus sonhos. Essa utopia não me agrada. Tudo está ligado a alguma coisa. E me agrada a ideia de que a televisão esteja ligada a várias coisas. De novo, eu me refiro ao cinema. Sabe? Bom, eu quero fazer um filme completamente pessoal, tal, e um filme que não seja visto por ninguém. Eu não quero. Eu quero me dar um pouco de... essa ideia de só falar com o seu umbigo não é legal. Eu quero fazer um filme que seja legal, que seja o que eu gosto, mas que seja visto, que as pessoas vejam, comentem, gostem, não gostem. Eu acho que a televisão, se uma coisa eu pensasse a televisão, Nelson e tal, eu gostaria que ela fosse instigante. Eu gosto muito disso. Eu acho que a televisão... Você vê que é uma coisa interessante. Atribui-se, às vezes, à televisão uma função educativa, né? Que ela, na verdade, não tem. A televisão deveria educar, né? Pensa-se nisso muito como uma educação, como um complemento à educação formal. Isso, a televisão é tão melhor quanto mais ela eduque. Eu vejo de outra forma. Eu acho que a televisão ela deve educar, mas não como complemento à educação formal. A televisão deve educar as pessoas no sentido de inquietá-las, de fazê-las perceber que nada do que elas estão vendo ao redor delas pode ser completamente verdadeiro. Se a televisão tivesse, por exemplo, a função de complementar a educação formal, ela deveria complementar também o saneamento básico, a saúde, são os transportes, são vários problemas, não é só da educação básica. Não é? Não, a televisão ela deve educar as pessoas
no sentido de duvidar do que está sendo dito para elas, no sentido de duvidar do que ela está ouvindo na própria televisão. Então, eu acho que a televisão do Nelson Roiner, teria esse programa e aquele. Não, mas eu acho que o vértice seria o de ser instigante. Eu acho que essa a mim, pessoalmente, essa é a coisa que me agrada. Da mesma forma como você, quando perguntou o que você odeia e tal em televisão, eu digo pasteurização. O que você ama na televisão? A capacidade de ser instigante, de fazer as pessoas duvidar, verem coisas novas. Agora, não me agrada nem um pouco a ideia de uma televisão que não seja vista por ninguém, seja vista por você e pelos seus 3 amigos que você tem que mandar no Facebook. Olha só o produto que eu fiz aí e tal. Não, isso não me agrada nem um pouco. Mas essa diferença que existe entre a potencialidade da televisão e o uso que se faz dela, essa é monstruosa, essa me agride muito. A imagem que todo mundo faz em relação a 1000 outras coisas, você ter uma Ferrari andando a 30 km/h, é isso, a televisão é uma Ferrari e vê-la andar a 30 km/h é uma coisa meio agressiva. Eu acho, como nós conversamos há pouco, que a televisão vive uma crise criativa. É capaz que, se a gente estiver junto daqui a um ano, a minha resposta seja outra. Fulano, Beltrano, Cicrano. Tem algumas pessoas que, em outros momentos, eu acompanhava, eu queria ver o que esse cara está fazendo e eu aprendia de uma forma impressionante com eles, sem nunca chegar aos pés deles, mas aprendi muito. Mas não há, sinceramente, não há ninguém que eu pare para acompanhar nesse momento. Há criadores na televisão. Eu sempre me lembro do Fernando Barbosa Lima, por exemplo. Eu acho que o Fernando pode ser assim a gente pode resumir no Fernando várias coisas. O Fernando me ensinou. Fernando, eu só conheci ele muito depois, mas os programas do Fernando me ensinaram a poder usar a potencialidade da televisão. Eles me ensinaram que a televisão pode ser ousada, pode ser nova, pode ser diferente, ela pode ter uma estrutura própria, uma sintaxe. A gente está conversando sobre outros, a gente falou rapidamente sobre outros nomes também, todos eles me vêm à cabeça. Jaci Campos, olha, vamos falar, Jaci Campos, Carlos Alberto Loeffler. Quando cheguei aí no estúdio, eu estava comentando com o produtor desse programa, eu vi esse banquinho e eu disse, olha, esse banquinho é igual ao que havia num programa chamado Preto no Branco. Preto no Branco era um programa dirigido pelo Fernando Barbosa Lima e pelo Carlos Alberto Loeffler. Eu estou botando isso como um símbolo de várias outras coisas. E o programa era o seguinte, o entrevistado sentava-se na cadeira e ele era submetido a uma quantidade de perguntas impressionantes, que deixavam o cara em choque. O cara ia porque se ele não fosse ia ser pior. Mas o cara sentava lá, e era o Sargentelli que apresentava o programa em off, lendo perguntas aos jornalistas. Então, Dr. Paulo Maluf, pergunta do jornalista Vilas Boas Correia, não sei, deixa eu... Os 270 milhões que o senhor roubou da Prefeitura de São Paulo estão aonde? O cara não sabia qual. Muito bem. Esse programa, depois, ele foi filtrado, acabou um programa
um programa mais light, mais água com açúcar, e ele foi mudando de nome, até que no momento ele chamava Verdade de Cada Um. E uma vez me convidaram para ser entrevistado num programa. Não tinha mais as perguntas capciosas, era tudo pergunta de compadre mesmo, todo mundo que eles chamavam para fazer perguntas, eram amigos, o cara perguntava sobre minha obra, não sei. Mas quando eu cheguei no estúdio, eu vi uma cadeirinha aí eu entendi uma coisa. Pouco antes do programa começar, colocava-se uma fumaça incrivelmente densa e alguém da produção rodou a cadeira várias vezes, de tal maneira que, quando o programa começava, eu não sabia aonde estava. As câmeras estavam em movimento o tempo todo, os LEDs da câmera não apareciam, só via fumaça, então você perde completamente a referência, você está no meio da escuridão. Eu quero te dizer isso como uma coisa de invenção formal, não é? Que é irredutível a qualquer outro veículo. Você não pode fazer isso em qualquer... Era um instante de criação do Fernando Barbosa Lima, do Carlos Alberto Loeffler. Eu estava conversando com o seu produtor também sobre Jaci Campos. Eu assisti um programa de Jaci Campos chamado Câmera 1, televisão ao vivo, não havia videotape. Então, eram obras dramatúrgicas, sempre policiais. Era Agatha Christie, Larry Quinn. E era um programa ao vivo, 10, 12, 14 atores, feitos com uma câmera. Uma câmera. Então, você não tinha sequer corte. Então, ao vivo, durante uma hora, uma peça. De novo, irredutível a qualquer outro meio. Você vê ali uma criação. Você vê ali, eles são criadores de televisão. Eu falei do Loeffler, falei do Fernando Barbosa Lima, falando do Jaci Campos agora, e a gente podia falar de muitos outros. Mas não há nostalgia nenhuma envolvida nisso. Eu aprendi com o Luiz Carlos Maciel, eu almocei com ele no outro dia, mas há 30 anos atrás escrevi uma crítica de um filme e o Maciel me ligou e disse, olha, a crítica está muito boa, mas era o Grease, eu acho. Mas não olha para trás, olha para frente, não seja nostálgico. Eu aprendi quando eu era criança, isso e eu nunca me esquecia. Mas não é por isso que a gente deve... Uma vez eu estava num debate no debate de críticos de cinema, promovido pela revista Filme Cultura, que já não existe mais, e havia, sei lá, 6 ou 7 críticos de cinema, todos mais ou menos na mesma faixa etária. Naquela época a gente tinha uns 40 anos, mas tinha um garoto de 20 e poucos anos. E esse garoto hoje é uma celebridade da literatura brasileira. E ele meio que disse, não, o cinema, porque tudo que veio antes, não sei o quê, não me interessa. Aí um crítico falou, olha, o cinema não nasceu com Guerra nas Estrelas, o cinema, então, tem que interessar. Até então, eu estou me lembrando disso para colocar isso, para transportar isso para o nosso assunto. A televisão, ela não nasceu ontem, entendeu? Ela é uma criança, como nós conversamos disso, ela é uma meio débil mental, ela não se articula muito bem, mas ela tem um passado. E essa crise criativa a que eu me referi, ela consiste exatamente nisso, né? A gente até vê alguns diretores de dramaturgia que recriam razoavelmente bem a dramaturgia do cinema. Os melhores deles, não vou nem citar nomes aí. É claro, é evidente. Luiz Fernando Carvalho faz isso de uma forma admirável, né? Ele dirige de uma forma extraordinária. Muitos outros, Guel Arraes, mas reproduz muito bem mas não é uma... Eu não sei aonde que está a criação ali. Há coisas que nós temos visto no âmbito do jornalismo, aonde a televisão tem se saído bem. Ela tem utilizado... Durante muito tempo, a televisão foi oficialista, se tornou menos oficialista num determinado momento, e eu acho que hoje,
em alguns momentos do jornalismo, você vê isso ser utilizado para o bem. Algumas reportagens investigativas que não poderiam ser feitas com outros meios, utilizar a possibilidade da captação de imagem para o bem, a favor da sociedade. Um dia alguém estava falando, porque o programa de Jô Soares, não sei o que e tal, e eu comecei a conversar sobre Johnny Carson, sobre Steve Allen, e eu percebi que os caras não tinham conhecimento disso. Mas é legal ter, eu acho legal você gostar do programa de Jô Soares, mas aí é importante você saber ver Steve Allen, ver Johnny Carson, ver David Letterman, ver Jay Leno, para poder entender até o que é isso, por que isso acontece. Só para finalizar, não é por outra razão que se você me fizesse uma pergunta que você não vai fazer, mas se você dissesse, Nelson, qual é o cara mais importante da história da televisão, eu te diria Johnny Carson. Né? O que ele é? Não, ele é ele simplesmente continuou uma linha que foi inventada no início dos anos 50, mas desenvolveu um talk show que é específico da televisão, aquilo é irredutível a qualquer outro veículo. Ali a gente vê uma criação. O reality show. Há 12 anos eu estava no júri do Festival de Documentários de Amsterdã, o IDFA, e eu estava lá em Amsterdã com a minha mulher na época e eu disse, olha, tem um negócio que está sendo feito por um produtor holandês, que na verdade não é bem um produtor, é um criador de conteúdos, chamado Endemol, um negócio chamado Big Brother e tal. E a gente eu queria ver esse negócio, e a gente viu o Big Brother. Eu já tinha escrito sobre o Big Brother antes, e eu achava a ideia era admirável, a ideia de você acompanhar a vida de cada um. Eu quero voltar um pouco no tempo. Em 1974, a Granada Television começou a produzir para a BBC um programa chamado The Up Series. E o programa consistia no seguinte: eles entrevistaram 14 garotos de 7 anos em toda a Grã-Bretanha. E esses garotos falavam sobre seus sonhos, sobre suas expectativas, sobre seus desejos. Muito bem. 7 anos depois, a equipe voltou nesses mesmos garotos. Eles tinham 14 anos. Aí o primeiro chamava The 7 Up, o segundo chamou 14 Up. Fizeram isso com 21, com 28. Recentemente estreou 59, eu não me lembro. Então, na faixa de 60 anos. Esse era uma experiência. O diretor era o Michael Apted, que é um diretor de cinema, fez alguns filmes importantes, depois deixou de ser o Michael Apted. Uma das crianças virou diretor do Channel 4, Inglaterra, outras, evidentemente, morreram. Esse acompanhamento do real é uma coisa, e a condensação desse real é uma coisa que me encanta muito. Lá no Rio de Janeiro, eu dirijo um festival, um Festival Internacional de Televisão, e algumas edições atrás, uns 3 anos, mais ou menos, a gente exibiu tudo junto, todo o The Up Series juntos. Eram 50 e tantas horas, a gente exibindo em cabines e tal. E é uma coisa incrível, você vê a criança, você vê os sonhos acontecendo, os sonhos serem desfeitos, o que aconteceu. Muito bem. A ideia do reality show, a ideia do Big Brother, era uma coisa que
me encantava por essa possibilidade de você acompanhar algumas pessoas. Tá? Eu não gostava muito da ideia do confinamento e tal. Mas, a partir dali, deixou de ser, os programas todos deixaram de ser programas de realidade, né? Passaram a ser todos eles programas de personagens, né? Então, eu acho, uma vez eu estava conversando sobre isso com o François Jost, que escreveu livros impressionantes sobre reality show, um livro sobre Big Brother, fantástico. E eu estava conversando com o Jost sobre isso, que da Sorbonne. E o termo reality deveria ser retirado, porque a gente vê centenas de reality shows, mas que, na verdade, não é um reality. O que existe é personagens. Então, são personagens que são criados. Isso é uma coisa pela qual eu, pessoalmente, não tenho o menor interesse. Não é que eu abomino, que eu acho que não deve existir. Não, tudo deve existir. E enquanto tiver gente que... Será que confunda personagem? Isso também é uma coisa da televisão, né? Eu tenho uns amigos atores e é completamente normal um ator receber carta pelo personagem. Escreve uma carta para ele: seu cretino, como é que você teve coragem de fazer o teste? Por incrível que pareça, confunde-se personagem. Isso cotidianamente. Qualquer ator de novela recebe 500 cartas, 490 são dirigidas ao personagem, entendeu? E no reality show é isso que acontece, mas são personagens. Então, a gente está falando de quê? Então, não é um gênero que hoje me interesse ao mínimo. Eu gostava muito, continuo gostando, do The Up Series, e quando experiências dessa natureza são feitas, isso me interessa bastante. Eu mesmo desenvolvi um projeto nesse sentido, agora há pouco, mas quando é uma série de personagens para estabelecer a confusão entre personagens e realidade, isso me interessa muito pouco. Existe, e como o que nós estamos falando antes sobre os limites, devem se estender a isso também, né? Quando nós conversamos, eu digo, olha, nós temos que testar os nossos limites a cada momento, nós temos que expandir nossos limites, nós não devemos nos limitar a fazer 200 metros em 12 segundos, temos que... nós temos que também ver quais são os nossos limites, né, em relação à atividade que nós estamos exercendo. Nós temos uma responsabilidade, não há como fugir. Não é para ser politicamente... Isso é uma coisa que eu não gosto. A minha vida é politicamente correto. Então, a responsabilidade social do veículo... Como eu te falei, o veículo não tem nenhuma responsabilidade de educar as crianças. Quem tem que educar as crianças é a escola, a Secretaria de Educação. Mas... nós temos responsabilidades, nós estamos falando com milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, com essas pessoas, nós estamos botando uma cobertura ao vivo, onde há uma vida em jogo, há várias vidas em jogo. Não é possível que a gente não esteja preparado para isso, que a gente não saiba, pelo menos, que nós temos essa responsabilidade. É muito interessante que você observe, se você é um piloto de jato e você erra durante uma fração de segundo, você derruba o avião, mata 200 pessoas, uma fração de segundo. Se você é um cirurgião e você erra durante uma fração de segundo, você mata o cara e é responsabilizado por isso. Em jornalismo, não é só em jornalismo, em dramaturgia, na televisão, isso não acontece. Quer dizer, por um lado, qualquer ideia sensória é abjeta, claro, mas, por outro lado, nós temos que saber por que nós somos menos responsáveis do que um piloto de jato, do que um cirurgião. Então, nós estamos falando com milhares de pessoas. Então, no caso da Eloá, eu
eu me lembro disso, aquela cobertura foi responsável, estava se colocando em risco a vida. Isso tem que ser avaliado. O jornalismo policial que se pratica na televisão, essa corrida pela audiência, você se pergunta, não, mas você é contra a audiência, acha que a audiência a audiência e a qualidade constituem dois índices diferentes? Não, eu acho que não tem nada a ver, de jeito nenhum, é bom ter. Agora, a busca pela audiência, né, implica em responsabilidades, em qualquer coisa. A velocidade no carro, você pode estar numa estrada aí querendo alcançar uma certa velocidade, mas você tem que saber que a essa velocidade você pode, sei lá, atropelar alguém, enfim. Isso, às vezes, não é muito bem avaliado. Eu acho que nós, jornalistas, às vezes, nós não nos damos conta, não é só em televisão, né? Jornais, eu cansei de ler artigos, textos em jornais muito importantes, em revistas muito importantes, e dizer, todos nós aqui tivemos essa experiência, Deus, mas como é que o cara diz isso, que leviandade, como é que isso está totalmente errado, não é possível que ele não tenha pesquisado um minuto, faz afirmações completamente concretas, você vê que o cara não pesquisou um segundo, falando, e não acontece nada. Não é que eu esteja dizendo deve acontecer, não, mas, de novo, se um piloto erra um segundo, ele mata 200 pessoas, se um médico erra um segundo, ele mata uma pessoa, e se um jornalista erra um segundo, ele pode também matar pessoas. Então, a gente não pode agir como se nada tivesse acontecido. É interessante isso, o documento especial, eu não sei se eu já falei sobre isso em televisão alguma vez, mas o documento especial nasce da seguinte maneira. Em 1988, eu estava na TV Manchete desde 83, eu entrei antes da televisão ir ao ar, entrei 6 meses antes da televisão ir ao ar e eu ajudei ali na construção do departamento de jornalismo da TV Manchete. Em 1988, eu dirigia o Jornal da Manchete, segunda edição, que era o jornal que ia ao ar às 11 horas da noite. E eu dirigia também os eventos internacionais da Manchete. Eu tinha dirigido a cobertura da Copa do Mundo de 86, no México, e eu tinha acabado de chegar da cobertura das Olimpíadas de Seul, isso foi em outubro de 88. E quando eu cheguei, nós tínhamos feito sucesso em Seul, nós levamos uma equipe de 47 pessoas e a nossa cobertura tinha ficado em segundo lugar, só tinha perdido para a Globo, tinha ganho até da Band, que na época tinha um slogan, o canal do esporte. E a gente, enfim, teve um sucesso muito grande nessa nossa cobertura, que foi realmente legal. Mas quando eu cheguei, eu briguei com o então diretor de jornalismo da Manchete. Morreu recentemente, uma pessoa que, no fundo, eu gostava muito, chama Mauro Costa. E, por alguma razão, nós brigamos. E o Mauro, no exercício da direção de jornalismo, ele passou a dificultar muito a minha vida ali no Jornal Manchete, segunda edição. Dificultava de uma forma... Até chegou um momento que já era insuportável. E eu pedi demissão. Eu liguei para o Chaquito, que era o diretor, era o superintendente da TV Manchete, e disse, olha, eu estou saindo, tal, há divergências entre eu e o Mauro, quem tem que sair sou eu, não tenho a menor dúvida, então eu estou saindo. O Jaquito, essa foi a minha sorte, Jaquito disse, não, você não vai sair, você não vai sair de jeito nenhum. Então, o Jaquito criou um negócio chamado Departamento de Novos Projetos e me botou como diretor do Departamento de Novos Projetos da Manchete. O departamento só tinha uma pessoa, era eu sozinho, me deu uma sala lá no 10º andar, cheio de quadros Manabu Mab, uma vista ali para a Baía de Guanabara extraordinária, e
E o meu trabalho consistia em duas coisas: receber os projetos que chegavam na Manchete, avaliar e mandar um parecer para o diretor-geral da emissora, que chamava Expedito Grossi. E uma outra etapa do trabalho era criar ideias novas. Eu mesmo criava. Então, eu fazia isso, recebia os projetos, avaliava, dava um parecer. E um dia eu estava... Mas eu não estava feliz com aquilo, porque eu estava sentado, isso não é meu... Sentado sozinho numa sala bonita e não é o que eu gosto. Eu gosto de redação, de barulho, de... E aí um dia eu disse, olha, eu disse para mim, eu vou desenhar um programa que seja exatamente o oposto de tudo aquilo que me incomodou. Aí eu fiz um negócio que parece que, eu falando assim, parece que é uma imagem, mas é real, é exatamente real, exatamente assim. Eu peguei uma folha de papel, e escrevi tudo que eu não gostava na Manchete. Você não podia... Adorava a TV Manchete, adorava. Mas você não podia botar pessoa feia, você não podia botar pessoa pobre, você não podia... Tinha várias coisas que me incomodavam na Manchete e me incomodavam em outras também. E, de novo, isso parece que eu estou criando uma figura, mas é exatamente assim, foi exatamente assim. Do lado direito do papel, eu botava o 1 sobre isso. Então, pessoa não pode ser feia. Pessoa feia. Pessoa não pode ser pobre. Pessoa pobre. Desenhei, então, uma galeria de coisas aonde se incluía sexo e corrupção, que eram duas coisas. A televisão não falava... Havia uma coisa, isso me incomodava de uma forma extraordinária, me incomoda até hoje. Havia dois Brasis, né? O Brasil que está na tua frente e o Brasil que você vê através da televisão. Não era só Manchete, qualquer televisão. Então, o mundo que você vê, existe sexo, existe corrupção, existe pobreza, existe... Mas o mundo que você vê, o Brasil que você vê através da televisão, não existe nada disso. O Brasil que você via na televisão, não existia nada disso, e muito especialmente na Manchete, que era uma emissora muito elitista, era uma coisa extraordinária. Prédio desenhado pelo Oscar Niemeyer, móveis feitos pelo Niemeyer, tudo. Restaurante impressionante, né? Muito bem. E aí eu desenhei aquele negócio e disse, olha, nós vamos fazer um programa que tenha sexo, que tenha corrupção, que fale de pobreza, fale da violência, E levei aquilo já. Aquilo era uma carta de demissão. Aquilo era uma segunda carta de demissão minha. Eu fiz aquele negócio, entreguei ao Jaquito. E, para minha surpresa, o Jaquito, no dia seguinte, me chama e disse, o que você precisa para fazer um piloto? Eu disse, olha, Jaquito, 1 mês e 10 pessoas, acho que foi isso, por aí. Ele disse, tem 1 mês e convoca as 10 pessoas se você achar. E eu saí procurando, dentro da Manchete, né, pessoas que estavam meio que desgarradas. Apareceram várias pessoas, aliás, que queriam fazer essa... de outras emissoras. Eu disse, ninguém, não vou tirar emprego de ninguém, são pessoas aqui, que estão aqui na Manchete. E apareceu um bando. Você sempre tem um bando de desgarrados. Tem um cara que está saindo de tal programa, tem outro que não sei o quê. Aí nós começamos aí eu desenhei um piloto e naquele momento era um programa de 30 minutos com 3 reportagens. Uma reportagem ia ser sobre uns caras que eu me esqueço o nome, mas os caras que ficavam na Via Dutra socorrendo pessoas, carros, era uma espécie de paramédicos, eu me esqueço, Anjos do Asfalto, chamava-se Anjos do Asfalto. Uma outra matéria era sobre assalto a bancos, que estavam proliferando, e uma outra matéria é sobre
discos voadores que apareciam lá numa cidadezinha perto de Campos, cujo nome agora eu me esqueço, que tinha até um discoporto e tal. E aí começamos a desenhar esse negócio e começamos a fazer. Enquanto a gente estava fazendo, e aí vem uma coisa que eu considero completamente extraordinária. Enquanto nós estávamos fazendo, outras ideias iam surgindo, e que eram ideias mais ousadas. Eram ideias mais... Envolvia prostituição, envolvia um monte de coisa. Para resumir a conversa, nós fizemos nós fizemos um piloto. Primeiro nós fizemos o piloto. Levei o piloto, e aí o piloto foi assistido, eu me lembro bem, isso era CPP2, na legislação, o que eu ia contar antes vem a seguir. E aí o programa foi assistido, estava o Jaquito, estava o Zé Welder, que era um dos diretores de jornalismo, eu acho que estava o Mauro, mas eu não tenho muita certeza. E quando acabou o piloto, a ideia daquele programa, como eu te falei, era uma carta de demissão, era a segunda carta de demissão. E eu acho que o Jaquito vai virar para mim e disse, olha, você está demitido, chega. Ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, as pessoas hoje falam muito mal de Jaquito, mas ele virou e disse assim, isso é a melhor coisa que já foi feita aqui dentro. Vamos fazer o programa. Aí sim, eu comecei a recrutar equipe. Aí aparecia gente de todas as partes. Eu disse, não, só vai trabalhar no programa quem estiver completamente desempregado, porque esse programa vai durar um mês daqui a um mês. Então, não vou tirar ninguém de lugar nenhum, porque esse programa vai durar um mês, no máximo. E mesmo internamente, dentro da Manchete, eu só aceitava pessoas que já estavam com a sentença de morte filmada, eu não tirava gente nem... Bom, e começamos a fazer o programa. Nisso aparece um cara que era um editor, chamava Aldir, e ele vem com várias ideias completamente ousadas, e a gente começa muito a conversar sobre essas ideias, e aí sim, envolvia prostituição, envolvia um monte de coisas que eu disse, puta, isso não é... E aí eu fiz um negócio que hoje eu não sei como é que eu tive coragem de fazer isso, eu não sei nem se o Jaquito sabe isso, mas eu fiz a seguinte coisa. Eu fiz um programa falso e fiz um programa verdadeiro. Na época era fita Umatic. Acreditava como é que eu tive coragem de fazer isso. Eu peguei o primeiro programa falso e levei lá para o Jaquito e tal. Eles viram o programa e disseram, está muito bom, manda para a programação. Aí eu joguei essa fita fora e peguei o programa que era completamente diferente, e entreguei esse para a programação, sabe, está aprovado. E aí eu comentei com todo mundo, né? Felipe Paes, que era o meu assistente, o Aldir, que era editor, Eduardo Vasconcelos, que era editor, e eu disse, olha, a gente vai ser demitido, o programa estreou numa quarta-feira, eu digo, quinta-feira a gente vai ser demitido, mas é isso daí, dane-se, é isso aí. O programa estreou na quarta-feira. Aí eu fiz uma coisa certa. Eu disse, olha, eu vou fazer a chamada. Aí falei isso com o Jaquito, deixa eu fazer a chamada e tal. Você fala com a programação, eu fiz a programação. E aí eu editei uma chamada, né? E essa chamada era realmente muito... Não havia como... Bom, para resumir a história, o programa estreou numa quarta-feira, 11 horas da noite. Historicamente, a Manchete fazia traço naqueles... Traço 1, no máximo era 1. Traço 1, traço 1, traço 1. Estreou na quarta-feira o tal programa, o programa verdadeiro, que para eles era um programa falso, fez 7 pontos. Na quarta-feira seguinte, fez 8. Na terceira quarta-feira, fez 13. Aí, doutor, quando você está numa quarta-feira, 11 horas da noite, na TV Manchete, fazendo 13 pontos, aí você vira Deus. E aí é aquilo que nós estamos falando antes, o programa.
E aí, aí eu podia fazer o que eu quisesse. E aí o programa foi se transformando. A gente recebia, já no terceiro programa, a gente recebia muita carta. Não havia fax. Não havia fax, quanto mais internet. Então, os caras mandavam carta. E aí eu lia todas. E eu percebi o seguinte, de cada 100 cartas, 90 falavam bem do programa, adorava. 10 reclamavam de alguma coisa. Dessas 10, 9 achavam o programa curto e as reportagens curtas. Aí eu fui lá e consegui com que o programa passasse de meia hora para 1 hora e o programa, ao invés de ter 3 reportagens, passou a ter 2. Deu certo. Semanas depois, o programa se tornou, então, monotemático. Aí eu passei a fazer uma reportagem por programa, 45 minutos de produção, e a audiência não parava de subir, a repercussão não parava de subir. E aí, aquele negócio, nas primeiras semanas, tomei um monte de porrada na televisão, aquela coisa, não sei o que e tal, imagina, botando puta na televisão, botando traficante, mas aí o programa começou a ganhar ter uma repercussão. Anos depois ganhou o prêmio Príncipe Renier, lá em Monte Carlo, no Festival Monte Carlo, e veio o Príncipe Renier entregar o prêmio para a gente, eu com um rabo de cavalo até a cintura, recebendo prêmio. Aí mudou totalmente, né? Aí o programa passou a ser cultuado, passou a ser... E aí depois o SBT nos chamou e a gente foi para o SBT. Mas o programa, respondendo objetivamente à tua pergunta, coisa que eu já não fiz, nasceu exatamente assim, nasceu da ideia de que era possível transgredir, né? É aquilo que nós conversamos um pouco antes. Nós temos que estar permanentemente testando os nossos limites, entendeu? Qualquer atividade humana, eu acho que se assemelha muito a qualquer esporte olímpico, entendeu? Se o cara faz salto de vara, sei lá, o cara tem que se esforçar. Se o recorde é 10 metros e 1 centímetro, ele tem que tentar fazer 10 metros e 2 centímetros. E se você está dentro de uma emissora de televisão, isso é particularmente importante, porque você está falando com milhões de pessoas, você está... isso não tem como, você está se dirigindo a muita gente, você está, no sentido que eu usei o termo ensinando antes, exatamente nesse ensinando, você tá dizendo para um monte de gente, né? Olha, é possível fazer tal coisa, é possível. Então, a gente tem que estar testando os nossos limites. E o que aconteceu foi isso, né? É evidente, é claro que isso depende da gente, isso depende de quem controla esses limites. Então, tem um momento em que alguém pode chegar para você e dizer, para, aí você já sabe, o meu limite é até aqui. Mas aí você depois tenta estender um pouquinho mais. Então, é isso que aconteceu. É interessante, o Chacrin e o Franz, eles têm um vértice exatamente na transgressão, né? E são... É interessante, transgrediram de formas completamente diferentes, mas é uma questão curiosa aí. O Paulo Francis, ele durante 19 anos, para ser exato, 19 últimos anos da vida dele, ele era possivelmente o meu melhor amigo. A gente se falava todos os dias por telefone. Ele já morava em Nova York. Quando ele vinha ao Rio, ficava na minha casa. Quando eu ia para Nova York, ficava na casa dele. Então, o Francis era o meu melhor amigo. Era um cara... Eu nunca conheci até hoje uma pessoa que tentasse fosse inteligente, tão brilhante, que tentasse me ajudar tanto, se preocupasse tanto comigo. Isso eu nunca vi.
antes e depois do França, eu nunca vi. O Chacrinha, eu não conhecia, nunca tinha conhecido. Eu conheci ele, no hall dos elevadores da TV Manchete. Eu nunca entendi o que o Chacrinha estava fazendo na Manchete, mas um dia eu estou no hall dos elevadores e eu vejo o Chacrinha ali, esperando o elevador, e eu disse, Chacrinha, porra, eu sou seu fã. Aí ele olhou para mim, disse, muito obrigado, e entrou no elevador. Foi o único contato que a gente teve. Mas eu adorava o Chacrinha quando criança. A gente tem que perceber o seguinte, o Chacrinha, antes da Tropicália, o Chacrinha era rejeitado por todo mundo. O Chacrinha era um horror você ver o Chacrinha. Era mutatis mutandis o que o Ratinho foi há alguns anos atrás. Você não podia falar que via Ratinho. Então, mas eu assisti o Chacrinha e eu adorava o Chacrinha. E uma vez eu estava no Festival de Gramado e eu estava conversando com Jarbas Barbosa, que era produtor de cinema, morreu, era irmão de Chacrinha. E eu disse, Jarbas, eu adoro Chacrinha. Coisa. Ele disse, mas não é possível, você é o único garoto, naquela época era garoto, você é um garoto que gosta do Chacrinha. Eu digo, pô, que louco. E eu vi o Chacrinha. E o que me encantava no Chacrinha, eu via perceber depois, talvez naquele momento eu não soubesse muito bem o que me encantava, se eu gostava de ver a bunda da Chacrete, se eu gostava de ver... Mas eu vinha ver, era transgressão. Havia coisas assim... ele falava o que não era para falar, ele fazia o que não era para fazer. Uma coisa que eu admirava, que eu nem sei... É a coisa do espaço. Ele tinha um espaço lá, um palco, e tinha uma câmera aqui, outra ali, outra ali. Aí ele saía em direção ao lugar onde não tinha câmera nenhuma, entendeu? Enlouquecia todo mundo. Então, isso era um negócio. E era uma loucura. Ele fazia... debochava dos calouros, debochava de negro, nordestino, nada podia ser mais absurdo, mais politicamente incorreto. E aquilo me encantava muito. E nessa conversa que eu tive com o Jarbas, eu era criança, eu disse, pô, Jarbas, um dia ainda vou fazer um documentário sobre o Chacrinha. Aí surgiu a chance, né? E eu tentei fazer o filme exatamente sobre isso. O filme não é biográfico, né? Não fala nada sobre a vida, onde ele nasceu, onde ele estudou, não tem isso. Mas eu tentei construir o filme em cima daquilo que me encantava. Você tem um Chacrinha como um sol, vamos dizer, você está falando uma galáxia, o Chacrinha é um sol e orbitam em torno dele alguns planetas, né? Quem são os planetas? É o planeta das chacretes, outro é o planeta dos calouros, outro é o planeta dos artistas. Então, para você estudar o Sol, você estuda o Sol através do estudo dos planetas, Terra, Marte, Vênus. E foi isso que eu fiz. Eu disse, eu vou construir o filme assim. Então, eu fiz um filme falando sobre os calouros, aí falando sobre as chacretes, aí falando sobre os artistas e tentando chegar no Chacrinha por aí. E sendo... quem sou eu para saber se qualquer comparação, né? Isso, você tentou fazer um filme como o Chacrinha fazendo. Não, tinha essa referência. Talvez, pensando depois, talvez isso tivesse na gênese do que nós conversamos agora há pouco, do documento especial, de outros programas, assim, como Realidade e tal, que são programas assim, meio transgressores. Talvez lá, quando eu tinha 10 anos de idade, eu gostava tanto de ver um programa transgressor que eu um dia acabei fazendo isso. Mas e aí eu fiz o Francis. O Francis, eu uma vez estava conversando com a Sônia Nolasco, que era a mulher do Francis, e é uma inseparável amiga minha até hoje. Ela teve semana passada aqui no Brasil, a gente esteve junto. Semana que vem eu vou estar em Nova York, vou estar com ela, a gente se encontra. E a Sônia um dia me disse, a gente falando sobre o Francis, lembrando as coisas do Francis e tal, e a Sônia disse, pô, por que um dia você não faz? Você tem que fazer um filme sobre o Francis um dia. E
E aí chegou um momento, eu consegui uma graninha para fazer o filme, e eu fiz. E o filme também tem uma estrutura semelhante, mas eu me aproximo do Francis através... É muito interessante que uma vez eu li um cara me espinafrando, e o filme ganhou. É interessante que o filme ganhou o prêmio de melhor filme do júri popular. Isso é um negócio... O Chacrinha ganhou inúmeros prêmios. Sabe? Isso é uma coisa... O cara diz assim, pô, mas ele só fala bem do Francis, não foi imparcial. Eu digo, mas o filme chama-se Caro Francis, né? Chama-se Caro Francis, é uma dissertação. Então, eu me aproximo do Francis através das experiências dos amigos do Francis. Aí eu fui nos amigos com quem a gente convivia, Carlos Nasser, Luiz Schwartz, enfim, inúmeros amigos, alguns que depois se tornaram desafeto, Caio Túlio Costa e outros, mas que eram amigos, né? E Francis sobre isso. Me agrada muito essa coisa da transgressão. Eu fiz antes um filme sobre Santos Dumont. O que me encantava no Santos Dumont também era o lado transgressor dele, né? E eu estou finalizando agora um filme sobre Calbi Peixoto, que acontece a mesma coisa, né? Cada um é transgressor à sua maneira, mas em nenhum deles eu busco a biografia, eu busco a explicação, eu busco sequer a isenção, que não é o caso, não é um telejornal que a gente está fazendo, a gente está fazendo um filme. Então, eu despudoradamente adorava o Chacrinha, despudoradamente adorava o Francis, e isso está presente nos filmes.